Nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho sobre um tema muito atual do direito do trabalho, um tema que interessa aos operadores de direito de uma forma geral, mas também para quem lida com o direito do trabalho no dia a dia, patrões, empregados. O governo federal colocou sob consulta pública uma minuta de decreto. Essa consulta pública iniciou em janeiro de 2021 e finalizou agora, dia 6 de março. Trata-se do decreto que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, além de instituir um programa permanente de simplificação, desburocratização de normas trabalhistas e um prêmio nacional trabalhista. Esse decreto, ele tem um dos principais eixos, seria a revisão e consolidação de 35 decretos em matéria trabalhista. Além disso, institui um programa permanente e cria esse prêmio nacional trabalhista. Trata-se de uma minuta de decreto enorme, com mais de 130 artigos, que traz dispositivos sobre temas muito importantes para o direito do trabalho, né? O programa de alimentação do trabalhador, a licença maternidade, a licença paternidade, o DSR, o trabalho em feriados, controle de ponto. Então tem muita matéria muito cara ao direito do trabalho sendo proposta, tendo revisões propostas via o decreto. Bom, para a gente poder analisar o conteúdo do decreto, eu sugiro que antes a gente passe por uma questão constitucional, de entender o que pode e o que não pode um decreto executivo. A possibilidade do presidente da República de editar decretos está previsto na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 84. Lá a gente vai encontrar que existem duas possibilidades, duas matérias que podem ser objetos de decreto. Um que eu vou chamar aqui de decreto de natureza regulamentar, previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Essa natureza de decreto se presta para regulamentar leis ordinárias, ou seja, tem uma lei e essa lei está pendente de decreto, de uma regulamentação via decreto. E esse decreto ele tem um objetivo muito específico, que é exatamente possibilitar, tornar a execução daquela lei o mais viável possível. E tem também o decreto de natureza autônoma, previsto também no artigo 84, inciso 6, a linha A, que diz especificamente acerca de organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Quando a gente analisa a minuta proposta pelo governo federal, a gente observa que ele se utiliza dessas duas naturezas, mas principalmente a natureza regulamentar. E aí a gente precisa entender que um decreto pode revogar outro de mesma natureza, mas ele não pode alterar o dispositivo legal, porque ele estaria ferindo a reserva legal, que é a distribuição dos poderes previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então a gente precisa, ao analisar a minuta do decreto, ter isso em mente. Quando ele fala, por exemplo, sobre o PAT, quando ele fala, por exemplo, sobre a RAIS, ele está revogando decretos que existem acerca dessa matéria, e aí tá tudo certo, porque a princípio, né, sem entrar no mérito, porque essa é a função mesmo do decreto regulamentar, ou se ele está alterando os dispositivos legais, porque se ele estiver alterando dispositivos legais, aí de fato o decreto executivo ultrapassa a sua função de existir. Fazendo essa análise prévia de constitucionalidade, eu gostaria de ressaltar que a gente não está aqui falando sobre o mérito dos dispositivos, mas sim se ele é ou não cabível dentro de um decreto executivo. Quando a gente faz essa análise para saber se o governo federal excede ou não ao objeto que cabe dentro de um decreto executivo, nós encontramos na minuta 3 categorias. Dispositivos que de fato revogam outros decretos, e aí tá tudo certo, né? Sem violação do princípio da reserva legal. Dispositivos que legislam, e aí de fato ele altera dispositivos legais e com isso fere o que está disposto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, ou seja, ele não se presta a esse papel. E a gente encontra também temas em que ele simplesmente repete a legislação e faz pequenas alterações, quase que imperceptíveis, mas que faz com que careça de legalidade também.
Então a gente vai fazer essa análise de constitucionalidade. Vou falar então da primeira categoria, daquelas que a princípio da minha análise eu percebo que de fato o decreto executivo se presta a esse papel e nós vamos ter que analisar o mérito de cada uma dessas matérias para poder saber se há ou não validade do que o governo federal pretende implementar com esse decreto. Então, olha só, quando ele vai falar sobre o PAT, os artigos que constam no decreto, que tratam sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, visa revogar o decreto 5 de 91, que regulamenta a Lei 6.321 de 76. Quando ele fala do programa Empresa Cidadã, que é aquele programa que fala sobre o auxílio maternidade, auxílio paternidade, de fato os dispositivos ali revogam o decreto 7.052 de 2009, que regulamenta a Lei 11.770 de 2008. Ainda falando das matérias que, no meu entendimento, encontram-se dentro do objeto do decreto executivo, tem também a situação dos trabalhadores contratados ou transferidos para o exterior. Nessa matéria, o que está previsto na minuta revoga o decreto 89.339 de 84, que regulamenta a Lei 7.064 de 82. No que se refere ao repouso semanal remunerado, ele revoga o decreto 27.048 de 49, que regula a Lei 605 de 1949. E, por fim, no que se refere a RAIS, ele apresenta a regulamentação. Então, esses temas, em resumo, são temas que nós vamos ter que fazer uma análise de legalidade do seu conteúdo, porque, a princípio, o que traz a minuta é a revogação da mesma natureza, de decretos da mesma natureza, então a legalidade estaria preservada. Tem ainda uma segunda categoria de normas nessa minuta de decreto. Quando o decreto vai falar sobre vale transporte, ele visa, a princípio, revogar o decreto 95.247 de 87, que regula a Lei 7.418 de 85. Mas quando ele vai fazer isso, ele ultrapassa o seu poder de decreto executivo, ele começa a legislar. Um exemplo é o artigo 113 da minuta do decreto, lá no parágrafo 2º, ele obriga o empregado a assinar um termo de que ele não vai usar indevidamente aquele benefício. E no parágrafo 3º, ele diz que constitui falta grave o uso indevido do vale transporte ou a declaração falsa. A meu ver, ao dizer o que a lei não diz e ao acrescentar isso via decreto, ele ultrapassa a sua função de decreto regulamentar, institui inclusive uma nova modalidade de justa causa. É claro que jurisprudencialmente a gente sabe que declarações falsas e uso indevido do vale transporte pode ser constituído como falta grave, mas dizer isso em termos de decreto fere o princípio da reserva legal. Há também no decreto uma terceira categoria de normas, de dispositivos, né, que é aquele que praticamente repete o texto de lei, mas faz alterações sutis nos seus dispositivos, o que gera muitas vezes alteração da interpretação do conteúdo, mas mesmo que assim não fosse, fato é que o decreto executivo, na sua função regulamentar, não se presta a repetir texto de lei. Como a gente disse num dos primeiros vídeos, o objetivo do decreto nessa função é tornar a execução da lei o mais viável possível. Então, não é repetir termos legais. Então, quando a minuta do decreto traz, por exemplo, temas como empresas prestadores de serviço a terceiros, trabalho temporário e gratificação de Natal, ele repete o texto das leis respectivas, mas fazendo pequenas alterações. Vou citar como exemplo que está lá no artigo 38, parágrafo 2º da referida minuta. Bom, com isso a gente encerra essa breve análise de constitucionalidade, apontando os temas principais constantes na minuta do decreto, e eu te convido a nos acompanhar para que a gente possa discutir tópico por tópico as matérias previstas no decreto.
são questões que podem impactar duramente na legislação trabalhista. Tem muitos estudiosos chamando de nova reforma trabalhista e a gente precisa se inteirar para fazer parte desse debate.